começar o nosso estudo, né? Então, a gente está lendo o capítulo 3, né? Vou fazer aqui um recap, aqui, um resumo, que é onde acontecem algumas coisas nesse capítulo, e a principal delas é a questão tanto do Ovídio quanto da Alba Lucínia, né? Que eles estavam lá na festa, e aí, não é Góis, me corrige se eu não li o capítulo errado, né? Tanto ela foi assediada pelo prefeito, ele foi assediado pela Cláudia. Você começou no fim do capítulo? Não, estou fazendo um resumo, falando o que veio na minha mente primeiro, né? Teve a questão do Nestório, né? Também do trabalho dele, não foi? E acho que o ponto final do capítulo foi a Alba Lucínia discutindo com a amiga lá sobre a questão da prece, de rezar e pedir auxílio para Jesus, né? Naquele momento que ela estava um pouco mais... falei alguma coisa? Ficou faltando algum recap aí? Góis, me ajuda aí. Aí, falando nisso, ai, gente, cadê esse meu computador? Eu falo para vocês, viu? É uma beleza. Tinha aberto aqui, fechei, acho que o negócio sem querer, enfim. Tem umas perguntas aqui para a gente refletir a respeito desse capítulo. Deixa eu tentar achar aqui de novo. PDF. Estava aberto aqui, ele fechou, me desculpem. Vou esperar abrir aqui. Os capítulos dos 50 anos, eles são um pouco mais longos, né, do que eu acho que do que há 2000 anos. Eles são bem longos. Eu li o livro, tá? Eu não ouvi o áudio, a radionovela, porque na sequência da radionovela não tá tão certinho assim, como tá no livro, tá? Peraí que eu tô abrindo aqui. Quem leu? Quem ouviu o capítulo 3? Eu acho que eu ouvi, eu não sei, porque eles não dizem os capítulos na radionovela. Então, eu estou ainda na parte que... depois que ela conta que a Cláudia está conversando com a avó e conta sobre o acidente de barco, o amor dela pelo escravo Ciro, e depois o prefeito se insinuando para Alba. Eu estou ainda... Eu acho que esse é o capítulo 3. É uma mistura do capítulo passado com esse capítulo. Você está vendo aí. Ele fala... cadê a pergunta? Agora perdi a parte aqui que falava de Lucas. Cadê? No capítulo 3, eles vão falar também um pouco das dificuldades dos cristãos, né? Falando ainda que, por exemplo, Nestório era um homem livre, ele trabalhava lá na parte da educação das filhas, depois ele foi... ajudava aí o vídeo, né, no escritório, mas nas horas vagas dele, apesar de ele trabalhar bastante, ele se virava, né? Ele dava aula particular, ele continuava frequentando as reuniões cristãs lá nas catacumbas, mesmo sabendo dessa questão assim que era proibido, né? É mencionado também nesse capítulo que o imperador Adriano na época, apesar de ser considerado assim gente boa, né, entre aspas,
Mas nessa época também começaram novamente as perseguições com os cristãos, e aí eles voltaram a se esconder lá nas catacumbas, né? E ali já surgiram as primeiras dificuldades, depois de Nestório, né? De estar omitindo essa questão que ele não poderia, ele era livre, né? Considerado um homem livre, um escravo, mas ele tinha essa questão cristã, por exemplo, que ele tinha que ocultar. E aí, se a gente for parar para pensar na nossa vida hoje, como que a gente se posiciona com certas questões morais, né? Porque naquela época o cristianismo não podia, né? A religião, vamos assim falar, não podia expressar, não tinha uma liberdade, aquilo era imposto, que não poderia agir daquela forma. Então, hoje, quantas vezes nós temos a oportunidade de mostrar a nossa fé, de provar com os nossos exemplos, né? Falar de Jesus, ser testemunho, e a gente não faz, às vezes, por vergonha. Ou então, eu não estou no ambiente e aí vão me criticar e eu não vou falar, né? E aquelas pessoas naquela época queriam falar, queriam levar Jesus para todo mundo, né? Queriam levar a moral do Cristo, mas não podiam. E hoje, muitas vezes a gente faz o contrário. A gente tem total liberdade para isso, mas não faz por ego, por orgulho, por vaidade, porque a gente não precisa esconder nada, né? Então, assim, essa foi uma das reflexões que ficaram para mim, né? E aí tem essa pergunta aqui, ó. Decorridos 2000 anos, cabe a nós outros cristãos deste tempo perguntar como nos identificamos, como percebemos que alguém é cristão? Qual é o sinal? Sentimos-nos em segurança quando na presença do irmão da fé? Porque naquela época eles tinham que se esconder, então para se reconhecer eles tinham que fazer o sinal da cruz, para um cristão reconhecer o outro. Agora, no mundo que a gente vive hoje, né? Como que a gente reconhece um cristão? Aí ele continua aqui, ó. Olhamos um pouco ao nosso redor e percebemos que os católicos ainda guardam um belo costume de relembrar a cruz. E não raro, até em correntes ornadas no pescoço, terços em suas casas. Pensemos em nossos irmãos evangélicos e rapidamente veremos a figura de uma pessoa carregando uma Bíblia em seus braços. Mas isso bastará para identificar-lhes a disposição de seguir o Cristo? E os espíritas, o que lhes identifica como seguidores do Cristo? Ser cristão, como Lucas disse aos irmãos de fé, significa caminhar em concordância com os ensinamentos do Cristo. Isso independente do credo religioso. Reconheceremos assim um cristão pela sua conduta, pela sua vida. Eu achei isso tão bonito. Pelas atitudes, né? Exatamente. Pelas atitudes, né? E aí, outra pergunta para a gente refletir. Pensamos ainda, olhando para nós mesmos, o que nos identifica como cristãos? Qual é a nossa conduta na nossa vida, no dia a dia, que nos caracteriza cristãos? Das pequeninas coisas, né? Olha aqui que interessante isso, ó. Antes era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. Antes era necessário crer, agora é imprescindível edificar. Né? Então, assim, esse é um ensinamento muito bonito. Essa parte, né, eu gosto, depois eu compartilho com vocês esse PDF, que ele pega partes por partes desse livro e vai colocando mensagens de Kardec, de outras, do Evangelho, para a gente poder refletir, né? E aí, a pergunta final, né? Finalmente, proponho um teste que eu mesma faço sempre, nem sempre com bons resultados. Como somos reconhecidos? Pergunte aos seus familiares mais próximos se identificaram alguma melhora significativa nos últimos 2, 5, 10 anos. Houve alguma transformação moral em você? Dominas melhor alguma má inclinação do que fazia outrora? Nosso próximo é a melhor testemunha da nossa reforma moral.
E isso me lembrou, quando eu li isso, me lembrou o evangelho que a gente fez aqui, acho que foi semana passada, né, Lu? Acho que foi semana passada. A Luísa falou sobre isso. E eu achei, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, pior que é verdade. Eu falei assim, a gente precisa não só falar que vamos fazer uma reforma moral, que eu vou crescer, né? Que eu vou me propor a ser mais paciente, eu vou me propor a fazer isso ou aquilo, se realmente eu não me comprometer com aquela mudança de comportamento, com aquela postura. E a Luísa falou uma coisa interessante, ela falou assim, eu acho que a gente poderia aqui, entre nós três, fazer uma proposta, e realmente pegar ela, falar assim, ó, daqui até o final do ano, eu vou me propor, nessa semana eu vou me propor a fazer tal coisa. E mais ou menos isso, né, Lu? Você falou. Você tá aí, você não me deixa mentir. E eu achei muito legal, porque a gente às vezes fica muito no campo do verbo, né? E a gente escuta e fala. Mas na hora de praticar a mudança, a gente esquece. Então, como que a gente vai conseguir praticar isso? Como que a gente vai estar atento a esse comportamento? Ou o que é que eu preciso fazer? Eu vou anotar? Eu vou, sei lá. Eu acho assim, eu acho assim, Carol, uma coisa que eu tenho procurado fazer, e eu penso que, poxa, teria sido ótimo se eu tivesse pensado nisso há 20 anos atrás. Mas I guess it's never too late, né? Mas que é estabelecer pequenos goals, pequenas coisas que eu posso atingir. Porque todo mundo tem um goal, né? Um dia eu quero isso, isso, aquilo. Mas só que um dia é muito vago. Esse um dia quando é? Daqui a 20 anos, daqui a 30, daqui a 50? Quando? E aí esse um dia não vem. Então eu estou aprendendo na minha modesta vidinha aqui, que é quais são os meus goals dessa semana. O que é que eu posso fazer esta semana? Pode ser que seja só uma coisa que eu considere grande para mim, né? O que é que eu... Então, assim, de pouquinho a pouquinho, você começa depois, no final do mês, se você olhar para trás, nossa, eu consegui fazer essas 3 coisas esse mês que eu não tinha nem pensado que eu ia conseguir, porque eu ficava sempre dizendo, um dia desses eu vou fazer isso. Um dia desses, quando isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Então, o que eu posso fazer para que eu fique feliz mais rápido? E aí eu aprendi que tem que ser aqueles goals bem atingíveis, né? Coisas que estão ao meu alcance agora e que eu posso fazer esta semana. Não quero saber mais para o mês que vem, para o ano que vem. Eu não sei se é a idade que vai chegando e a gente começa a ver que, sabe, não tem mais tanto tempo assim. É melhor você ver o que você consegue fazer agora, porque eu não sei. E aí você também começa a ter outras experiências, você começa a ver pessoas amadas partindo, né, de volta para o mundo espiritual, e você diz, nossa, e se amanhã for o meu dia de partir? E aí eu não fiz nada, ou eu não fiz nem a metade do que eu penso um dia fazer. Então, é assim, estabelecer pequenos goals, pequenos objetivos atingíveis essa semana. Isso é o que eu tenho tentado fazer e tem me proporcionado um pouquinho mais de felicidade. Com certeza. Isso é uma maneira mais plausível, eu acho, né, Kátia, da gente pegar e diminuir as coisas, sabe? Pega uma coisa muito grande que você quer mudar e põe uma colocando as suas metas, colocando os seus goals, as coisinhas que você tem que fazer para atingir, porque senão a gente até se perde no meio do caminho, não mantém o foco, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer realmente esse comprometimento de estabelecer uma mudança, assim, pelo menos é o que eu achei muito interessante isso que a Kátia falou, e me chamou muita atenção também isso que a Luísa falou para a gente no Evangelho Domingo. E aí, eu vou... Não sei se mais alguém quer compartilhar alguma coisa. Luiz, você que leu o livro, o
que ouviu. Não sei se vocês querem compartilhar mais alguma coisa. Não, o resto são detalhes, né? Que quando tem esse lado todo, né, do cristianismo, né, tudo, essas considerações que você falou, mas o livro ele fala um pouquinho também sobre a festa, né, o Fábio, né? Como é que é o nome dele mesmo? É o Fábio Fábio. Cornélio. Isso, o Fábio Cornélio e a esposa, né, a Júlia Spinter, eles deram uma festa lá, que até o Adriano, o imperador, teve lá. E aí, nesse momento, ele faz aquele convite para o Elvídio Lúcius, para ele ir lá para Tibur, né? Para fazer lá a vila dele, né? A Vila Adriana, que por sinal é a mais famosa. Tivoli é o atual Tibur, naquela época. Fica bem perto de Roma. Na verdade, fica na província de Roma, no Lácio, né? E lá, desde aquela época, não, quer dizer, naquela época, romanos ricos se instalaram lá. E a Vila Adriana era a mais famosa delas. E quem foi que fez foi, assim, quem desenhou e projetou e depois construiu, foi Alba Lucínia com a ajuda do Elvídio Lúcius. E, aliás, era meio que um plano dela, né? Uma oportunidade que ela teve de atrair ele. Olha embaixo aí também, cheio de troço embaixo. Já que ele estava lá na festa, né? Então, tanto a Cláudia Sabina vai para o lado dele lá, né? Busca conversar com ele. Aliás, termina a conversa uma forma meio rude, porque lembraram o passado, ela queria se aproximar dele e ele não. E o Lólio Úrbico, que é o esposo dela, o prefeito, também vai para o lado da Alba Lucínia, né? Que é a esposa do Elvídio. Cada um se defende à sua maneira, mas aí eles tentam, né, conversar tanto o Elvídio com o sogro, né, o Fábio, e quanto ela com a mãe estavam conversando e perceberam que eles estavam meio pendurados aí em termos financeiros e eles estão na dependência do prefeito. Então, aquele desejo de retornar para a província foi adiado, né, porque mexeria com tudo isso que eles tiveram tanto trabalho de transferir lá e agora de repente voltar. Então é isso aí. Eles estavam aí começa na minha opinião assim é um momento importante do ponto de vista assim de que toda uma verdadeira, como é que eu diria assim, não é desgraça, mas é perto disso, né? Você vê que estava na liderança, tomando tudo o cara do esporte. Fala na naveta, fala também. Ativar o seu som, por favor. Kátia falou uma coisa muito importante, né? Porque é aos poucos mesmo a nossa mudança. Nós não conseguimos dar passos largos, né? Embora a gente queira. E uma coisa muito importante que uma vez uma pessoa me disse, e eu fiquei muito feliz, né? Eu ouvi numa palestra, é que a gente tem esses objetivos nossos, quando a gente se conhece, a gente acha que a mudança, ela tem que ser radical nessa encarnação, nada disso. Muito pelo contrário, às vezes a gente vem para mudar um mau hábito, né? Uma coisa que não é boa em nós, numa encarnação, hein? Porque imagina quanto é difícil para nós ainda deixarmos o orgulho de lado. É muito difícil, porque em todas as nossas atitudes a gente vê. Se não vê o orgulho, a gente vê o egoísmo, né? Ainda. Né? E então, por exemplo, essa semana que eu estava triste, pensando, natural, né? A gente querer estar com os nossos amados, né? Mas não tem jeito, não tem jeito. Então, não podemos esquecer quem está do nosso lado, né? E se a gente acaba se voltando para o lado, a gente esquece um pouco das próprias angústias, né? E assim nós vamos crescendo um pouco. Mas é isso mesmo, eu acho que é muito lento, é bem devagar, mas o importante é focar naquelas coisas pequenas mesmo, né? Que aí, nossa, realmente em um mês, né, quanta coisa a gente já pode descobrir que fez, né? Que conseguiu fazer.
Se a gente for abarcar um monte, uma coisa grande, talvez a gente não consiga. Eu achei muito importante a Kátia falar. O meu marido fala uma coisa, um ditado aí em inglês, que eu vou tentar traduzir para português, mas talvez não tenha a mesma graça. Mas o que quer dizer que não se come um elefante de uma mordida só. Você tem que comer o elefante devagarinho, pequenas mordidas. Né? Mais ou menos por aí, né? Quando a gente pensa no grande objetivo que a gente tenha na vida, é um elefante, mas a gente não vai conseguir comer o elefante com uma bocanhada só. Tem que ser devagarinho, pequenas mordidas. Enfim, uma coisa para a gente pensar, né? Bem colocado. E uma coisa interessante desse capítulo é porque, a partir deste capítulo, pela falta do diálogo, mais uma vez, né, deles, depois vai desencadear uma série de outros problemas. Então, lembra lá do Há 2000 anos, né, toda aquela questão de que não houve um diálogo para explicar um mal-entendido, né, Publio Lentulus pagou com muita dor e muito sofrimento toda uma encarnação, né? Porque também 25 anos, né, de sofrimento que tá, poderia ter sido evitado. escolheu caminhos errados e não conversaram. E aqui acontece a mesma coisa, né? Os dois que têm esse casal que tem uma união muito bonita. Ela foi buscar na mãe o conselho, ele foi buscar no sogro, entendendo que aquela situação causava um desconforto nos dois. E os dois, mesmo assim, por questões de não, meu prestígio perante a política, eu vou lá para Tibur mesmo diante dessa situação. A mulher que não sabia da outra, e aí depois a amiga que foi contar e já estava agoniada com o assédio do prefeito, depois descobriu que a outra também tinha tido um caso com o marido, aí já ficou aquela situação pior. Então, o que a gente, né, pode refletir sobre isso de novo? Quantas vezes a gente também comete erros ou repete erros porque não falamos, né? Porque não conversamos, porque não ouvimos a nossa intuição. Lá dentro, aquela coisa gritando nos dois, mas por convenções do momento, de posse, de dinheiro, de poder, decidiram tocar, e depois toda a trama do livro vai se modificar por conta disso. Né? Então, aí esse é um capítulo também, isso me chamou muita atenção, porque aqui é o divisor de águas, ali aí a história começa realmente a acontecer de novo, né? E aí, partindo aqui então agora para o nosso estudo, para o nosso lar, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. A gente vai começar a estudar o capítulo... Vamos ver se o Luiz sabe. Quais são os capítulos, Luiz? 9 a 11. O microfone está desligado, Luiz. Do 9 ao 11. Quer dizer, do... 9, 10, 11, 12. 9 a 11, isso aí. 9 a 12. 11. São 4? Eu também achei estranho, porque que eram só 3 capítulos hoje, não 4. Também achei estranho isso. Pois é. Também achei que era 4. E justo do umbral, que é o mais legal aí, que é o capítulo 12. É o mais legal. Você vai falar dele semana que vem. Vou deixar ele para você, tá bom? Obrigado. Nós vamos estudar, então, nesses 3 capítulos, a questão o problema da alimentação em nosso lar, né? No Bosque das Águas e Notícias do Plano, né? Então, são esses os 3 capítulos que a gente vai abordar aqui agora. O primeiro deles, né? O abastecimento em nosso lar. O que vocês... quando a gente pensa em abastecimento, né? Comida...
hoje, né, enquanto encarnados aqui, que a gente precisa do alimento, né, do alimento físico, já paramos para pensar, entendendo um pouquinho, né, que a gente já tem esse conhecimento da doutrina com relação à importância que a gente tem que ter de cuidar da nossa alimentação, né, do nosso corpo físico, o quão importante o alimento é para a nossa vida, para a manutenção nossa aqui, porque sem alimento a gente não vive, né? Como que está o nosso relacionamento com a nossa alimentação hoje? A consciência que a gente tem com relação à nossa alimentação hoje. Alguém quer Tá falar? muito mal. Você quer que eu seja honesto? Tá muito mal. Tá mal. Não, e o pior não é isso, eu tenho que contar isso para vocês. Eu estava ouvindo esse capítulo e devorando uma cestinha de pastéis ao mesmo tempo. E aí eu estava pensando, meu Deus, é melhor eu realmente comer agora e curtir bem esses pastéis, porque não vai ter pastel depois, não. Não vai ter nada disso. Só queria falar isso, porque foi engraçado. Eu me peguei, sabe? Eu falei, meu Deus, olha só, eu me caindo assim dentro dos pastéis, ouvindo sobre alimentação, que não é assim, entendeu? Você acaba sofrendo com isso, as mudanças que passaram, né? Que tiveram que passar em nosso lar e aprender a abstrair do ar o que você necessita. Eu digo, meu Deus, vou ter que pensar num pastel e pensar que eu estou comendo pastel. Pensar no gosto do pastel. Pois é, o gosto do pastel, olha, foi assim, foi tão engraçada essa história. Eu estava sozinha, eu comecei a rir, porque eu digo, meu Deus, olha só, eu não sabia que o assunto ia ser esse, porque na radionovela não tem anúncio do que é, só assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não tem título. Né? Então, capítulo 9, aí ele começa a falar das transformações e o que se passou, os protestos no nosso lar, né? Eu falei, mas nós somos mesmo os mesmos, não? Né? Vamos protestar que não tem alimento. Aí eu fiquei imaginando passeata, sabe, no nosso lar, queremos comida, placas, assim, aquela revolta, né? Imagina, né? Então, será que a gente se alimenta, né, da maneira correta, né? Mais alguém quer falar? Alguma coisa? Então, Carol, até nós conversamos um pouquinho sobre isso hoje, né? Que houve até problemas, né? De protagonismo, se podia haver uma mudança ou não, tal, né? Eu falei, nossa, mas isso, como é que a gente vai, no plano espiritual, não precisa comer, como é que é? Mas acho que é essa história, viu, Kátia? A gente precisa começar aqui, né? Porque é difícil você não comer uma caixinha de bis quando você está com ela na frente, né? É muito difícil, gente. Dificílimo. Coloca uma cestinha de pastel de queijo na tua frente e diz, não come não, agora só respira e sente. Era É isso difícil, gente. Era isso que eu ia falar também. Se tivesse uma cestinha de pastel na minha frente, eu ia dar graças a Deus, porque meu marido não ia poder comer, então, mais essa ainda, né? Mas o que a gente está fazendo para se preparar, né? É. Na área da alimentação eu estou mal. Não estou fazendo muito, não, gente. Se alguém estiver fazendo aí, me ensina, porque realmente está difícil. Com você, Kátia, ainda não consegui, não, bicho. Mas é isso, né? O questionamento é bem esse. O que eu estou fazendo para me preparar para a vida espiritual, né? A gente esquece que a vida real é espiritual, né? Eu acho que o mais difícil é para quem é viciado em carne, né? Tem gente que é viciado mesmo em comer carne. E acho que é mais dificuldade ainda quando chegar lá. Ter que se libertar disso. Eu resolvi. Vai já com a plaquinha de protesto debaixo do braço. Já chega lá fazendo protesto. Eu quero avisar vocês que eu não vou participar desse estudo, não. Está muito difícil. Você está dando muitas lições. Pois é. Ficar ouvindo, quem sabe um dia a gente consegue, né? Vamos assistir um pouquinho por dia ou por semana. Né? Temos, sim. Nome para você. Camila, o que é, velho? Numa medrosa. Não, não.
com relação a esse capítulo, né? Aí, consegui desligar. Com relação ao problema da alimentação, né? Tem essa parte aqui que o Lísias comenta, né, com o André Luiz, quando ele estava relatando essa questão, né? Antigamente, os serviços dessa natureza assumiam feições mais destacadas. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. E quando o governador tomou esta medida, né, de fazer essas restrições na alimentação, né, igual a Kátia falou, causou um rebuliço, né, uma revolta, né, porque muitos dos recém-chegados ao nosso lar duplicavam as exigências. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. E a colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio. Antes da gente chegar aqui, né, a gente já refletiu o tanto que é difícil, né, para a gente, uma coisa tão simples que parece ser, né? A gente tem a consciência de que precisamos nos alimentar bem para cuidar do nosso corpo, mas a gente não faz, né? E o reflexo que isso tem, a importância desse capítulo, assim, essa elucidação que nos traz, né? Quanto mais apegados estamos à questão material, mais dificuldade a gente vai ter também lá com relação à alimentação também no plano espiritual, né? E o governador, ele tomou essas medidas porque ele entendia que ali era uma colônia, né? Uma cidade onde as pessoas estavam indo para tratamento, para evoluir, para melhorar. Então, qual seria o papel dele como governador, como líder, né? Como dirigente daquela colônia, se ele não guiasse essas pessoas para o caminho correto? Então, nesse ponto de vista dele causar essas mudanças, né, impor isso de certa forma dentro ali, causando essa certa indignação que demorou aí, sei lá, 20 anos, 30 anos, né, demorou aí para que se ajustassem, para que os espíritos ali pudessem entender o que estava por trás, né, desse trabalho do governador, qual era o real motivo, ou seja, desapegar de si mesmo, de suas concepções, de suas ideias, do seu egoísmo, da sua vontade, para compreender que existia um propósito maior daquilo que ele estava fazendo, né? Aí a gente pode refletir, né? Eu queria perguntar para vocês assim, o que vocês acharam dessas providências que o governador tomou ali dentro, né, do que vocês leram no capítulo, restringindo aquela questão alimentar, deixando somente os ministérios da regeneração e do auxílio, que era onde tinham os espíritos ainda muito apegados à matéria, que necessitavam mesmo daquele tipo de alimento, mas o restante já poderia, sim, com esforço próprio, se alimentar daquela outra forma. O que vocês acharam com relação? Achou muito arbitrário? Achou muito difícil? A Kátia que falou que ia chegar lá com a plaquinha. Qual que é o ponto de vista de vocês assim com relação a essa postura do governador? Olha, ele não chegou a essa atitude de maneira assim imediata. Ele primeiro, durante 30 anos, ele conversou, ele buscou e tudo, até que finalmente não teve jeito, ele teve que tomar essa decisão, porque havia até um intercâmbio, né, com quem estava do lado de fora, né, e para poder se utilizar disso, estava virando um mercadão ali, né? Então havia inclusive ataques do pessoal de fora para a colônia. Então era necessário tomar uma decisão mais drástica, né? Uma coisa mais forte. Então ele realmente tomou isso, mas depois de sempre conversando com muita paciência. Só que chegou num ponto que já não dava mais. Então ele abriu até os calabouços lá, ele cercou com
cercas magnéticas, né? Fez um monte de coisa lá que ele teve que realmente, foi importante aquilo lá. Uma necessidade, né? Acho que tudo que ele fez foi necessário mesmo. Né? Até os resgates, né, do umbral, ele deu uma suspendida lá para poder pôr em ordem a casa. Sabe o que me veio agora também? Muito afobado, né? Muito assustado com a demora de fazer o primeiro. Nós precisamos de coisas fortes para fazer com que a gente mude, né? De atitudes radicais para a gente o nosso tempo e vamos pegar aí o que está acontecendo com o Covid, né? Será que nós estamos mudando com isso? Olha, ali é um caso de alimentação, a gente tem que mudar porque já tinha mais o corpo que não necessitava de alimentação e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam dando alimento e não fazendo os espíritos crescerem, né? Agora vem aí coisas fortes, que nem o Covid, outras coisas nas nossas vidas, individualmente, vem coisas muito fortes, né? Para nos impulsionar a mudança, né? E, nossa, gente, como nós necessitamos, né, dessas coisas ainda a cobrar profundamente a gente, só sentindo realmente dores, né, emocionais, físicas, sentimentais e tudo, para que a gente possa mudar, né? É incrível isso em nós ainda, né? Mas é aquilo, né? Se a casa está uma bagunça, alguém tem que pôr a ordem. Então, olhando, até que depois eles entenderam, né, o gesto do governador e começou até a ajudar, porque perceberam que cresceram. É que nem a mãe tirando o açúcar do filho, tirando o pirulito do filho, né? Não vai ficar com pirulito 5 vezes ao dia, não vai. Né? Então é aquela coisa, é a mesma coisa, vai tirar os pastéis, enfim, vai tirar a comida, porque a gente tem que crescer. Se não entende que tem que crescer, vai crescer na marra. Mas é o tough love, né? Que se fala aqui, o tough love. É amor, é tudo amor, mas é aquele amor duro para que você cresça como tem que crescer. É como agora, então, isso que a Verinha falou, o Covid. Se a gente olhar para o Covid como um passo ao nosso crescimento, ao crescimento do planeta, a gente está crescendo na marra, né? Tipo assim, vai ter que fazer isso, vai ter que olhar mais para sua família, vai ter que conviver mais com aqueles que você ama e resolver os problemas dentro de casa, porque você está dentro de casa, você vai ter que ficar. Então, quer dizer, se você ainda não resolveu os problemas, agora é o momento de resolver, né? Porque você está preso dentro de casa, não pode ir na rua fazer outras coisas, você tem que conviver com aqueles que estão ao teu redor. Pensa nisso. A gente que tem uma casa harmoniosa não pensa nisso. Mas quantos são aqueles que estão em casa vivendo com antigos conflitos, né, de vidas passadas, um filho rebelde, um marido agressivo, uma esposa doida, qualquer coisa que seja, não é? E a pessoa tem que crescer na marra. Então, é isso também, né? Eu acho que essa questão do Covid tem tanto ensinamento nisso tudo, coisas que a gente até nem compreende ainda, né? Já falei muito, obrigada. Exatamente, é isso aí. E para completar, né, a gente tem aqui embaixo essa parte do livro dos Espíritos, né? Pergunta 700. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitida ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde? Então, vamos lá, né? Dormir com essa pergunta e essa resposta de Kardec. Então, assim, a consciência que a gente realmente tem que ter de cuidar do nosso corpo físico, né? Porque ele nos foi emprestado, a responsabilidade que a gente tem que ter com ele nesse cuidado, né? E já entendendo, né, aquela questão toda de André Luiz, os primeiros capítulos que a gente estudou. Então, realmente, essa questão da alimentação, ela vem completar, né? E aí...
Olha só, Joana Dark, tá entrando assim um jogo por trás. Eu não sei, tá vindo aí do seu microfone, não sei o que está acontecendo, mas queria te avisar. Ele está abrindo toda hora e eu fecho. Não tem problema não, Kátia. A hora que ele abre, eu fecho. Acho que ela abre sem querer. Então, vamos lá. Queriam... outra questão que ele coloca aqui, né, com relação à alimentação, né, essa revolta toda que foi causada lá, né, que muitos estavam buscando, né, as mesas fartas, bebidas excitantes, dilatando aí, trazendo e mantendo a questão dos vícios externos e aquilo que o Luiz falou, né, não poupou os esforços, depois de 20 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu ao Ministério da Elevação. Todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. E é importante salientar que, em momento algum, ele puniu as pessoas, né? O governador, ele se exaltou, ele ouvia todo mundo pacientemente, ele, né, deu o exemplo. E acho que também um exemplo bem bacana que fica aqui para nós de ensinamento é que ele não poupou esforços, ele continuou buscando as alternativas até que as pessoas também fossem compreender, ele buscou se aconselhar com outras pessoas, enfim. Ele não tomou nenhum, por ser o governador, ele não tomou nenhuma atitude enérgica por si só, né? Aí a gente entra no outro capítulo, então, que é a questão da água, né, no Bosque das Águas, que é quando André Luiz também conhece o tal do aeróbus a primeira vez. Confesso para vocês que esse carro me desperta bastante curiosidade, a minha imaginação. Ele entra nesse carro, né, para poder se deslocar, e eu achei interessante que ele fala assim, não era muito longe, mas demoramos 40 minutos para chegar. Eu falei assim, meu Deus, qual será o tamanho do nosso lar, né? Se demorou 40 minutos, foi fazendo as pausas, né? E numa velocidade que ele não conseguia nem ver o que tinha do lado de fora. Imagina, enorme, né? Enorme. Deve ser muito grande, né? É. E ele descreve, né, que era um grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros e repleto de passageiros, constituído de material muito flexível, com um enorme comprimento. O carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular ligado a fios invisíveis. Achei engraçado que depois ele fala que ele pôde comprovar isso indo na oficina, né? Achei interessante que ele falou isso. E lá no bosque, bosque, né, das águas, como é? Eu esqueci. Lá no Bosque das Águas, André Luiz, ele se depara com uma das mais belas regiões de nosso lar. Lísias fala para ele, né, que ali é um local onde as pessoas vão para meditar. Ele até menciona, né, os amantes vêm aqui para fazer as suas juras, né, de amor quando retornam à terra, que é um local realmente de rara beleza, né? E aí eles falam sobre o elemento água. E eu achei muito interessante porque a descrição, como o Lísias explica tudo para André Luiz ali, né? Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição, né? Então, ali no nosso lar, o papel da água era muito importante. E aqui também é, né? Com efeito, a água aqui tem outra densidade, o que também não seria diferente, né? Porque lá tudo é diferente. Então, a mesma forma que o ar, as cores, os animais, né? A própria estrutura, né? Tudo diferente. A água também lá é mais tênue, mais pura, quase fluídica. A água também é um veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, ou seja, eles utilizam muito da fluidificação das águas lá em nosso lar para os tratamentos, para a recuperação dos doentes, para os moradores, né? Toda a água é tratada lá, fluidificada. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Eu achei isso muito bonito também. E Lísias fala também, compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Isso aqui eu achei fantástico,
porque já foram feitos vários estudos, né, com a água. Se modificam quando tem vibrações negativas e quando tem vibrações positivas. E uma das coisas que me veio à mente também, que me chamou bastante atenção, é que a água, ela simboliza a vida, né, para nós. E hoje eu estava numa aula de manhã, mais cedo, do meu trabalho, um curso que eu estou fazendo, e a instrutora colocou um slide lá e falava assim: a nossa mente tem que se comportar como a água. E eu falei, gente, o que será que ela vai falar, né, com relação a isso? E a gente entende a importância do nosso pensamento, né? O quanto que o pensamento, ele nos direciona para tudo na nossa vida. E aí ela fala que se a gente deixa a nossa mente se comportar e os nossos pensamentos se comportar como a água, a gente vai ter muito mais qualidade de vida. E ela falou o seguinte, que muitas vezes a gente precisa ter os nossos pensamentos calmos, serenos, como se fosse assim um lago onde a gente observa assim que as águas estão tranquilas, porque dessa forma a gente também vai estar tranquilo, a gente também vai estar sereno. E nos momentos em que a gente precisa tomar decisões, que a gente precisa estar mais ativo, que a gente precisa estar mais atento, a nossa mente pode se comportar como uma cachoeira, como por exemplo essa que a gente está vendo aqui, que está mais agitada, que está mais ativa. Então até nisso a gente pode tirar um ensinamento também, né, com relação à água. Ter essa fluidez de se adaptar, né, nas circunstâncias com o nosso pensamento. Eu achei isso muito interessante, o que ela falou. Eu achei muito legal também, uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez pensar, é que existe uma razão para o mundo ser composto, na sua maioria, de água, e para que o nosso corpo seja composto, na sua maioria, de água. E tem tudo a ver com o que você falou agora, Carol, da fluidez da água, que carrega energias. Isso me fez parar, sabe? Quando eu estava ouvindo esse capítulo, eu fiquei pensando, puxa vida, tudo tem uma razão. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Do porquê tanto oceanos, né? E porquê o nosso corpo é, na sua maioria, composto de água. Olha aí, é energia para tudo quanto é lado. Exatamente. Né? E essa questão que ele fala aqui embaixo, né? A água como alimento e remédio. E isso entende que é um fluido do Criador. Então, dentro da nossa casa, né? Dentro de cada lar, a água ela vai captar as características mentais de seus moradores. Isso. E olha só. Isso. Desculpa. Não, pode falar, Kátia. E me lembrei outra coisa também. Por que a gente se sente tão bem quando a gente toma um banho? E quando a gente faz banho de imersão, a gente se sente tão bem depois, não dá nem para explicar. Só fazendo para entender o que é, né? Tem tudo a ver. Aí as pessoas dizem, mas não é da nossa religião colocar o sal, colocar as pétalas de rosa. Não é, mas coloca e que você sai mais leve, por alguma razão. É energia do mineral, sal, né? O perfume, talvez, das pétalas da rosa. Eu não sei, mas a água passa isso para você. É impressionante isso. Me fez pensar muito. Tem razão. Eu me lembro que no começo da pandemia, Kátia, a gente chegou até a falar sobre isso em alguma palestra, algum encontro nosso, não me lembro qual, daquela sensação, como o medo estava muito instalado nas pessoas no começo, né? Então, que a gente saía de casa, sei lá, vou no supermercado, e aí eu sentia aquela tensão no ar, né? Aquela energia, né? Aqueles pensamentos, porque isso sobrecarrega o ambiente, a gente sabe, aquelas emanações negativas, né? E chegava em casa sempre com aquela sensação de sujeira que precisava tomar um banho para limpar.
né? E isso acontece várias vezes também durante o dia, dependendo da atividade que a gente vai, dependendo do local onde a gente vai, de chegar com aquela necessidade de que eu preciso tomar um banho para me sentir mais calmo. Eu gosto muito, às vezes eu chego a tomar 3 banhos por dia. Não pela sujeira, mas para me acalmar, para acalmar o meu pensamento, o barulho da água, né? E a água dá aquela sensação, né? O banho de sujeira. Talvez a Verinha e o Luiz conheçam esse livro, eu não conheço, mas foi a minha tia, que também é espírita, que comentou isso comigo e pediu para que quando eu tomasse banho, eu estivesse muito nervosa e tomasse banho, enquanto a água está caindo sobre você, para que você fizesse suas orações, os seus pedidos, porque a água traz isso, né? Eu não sei, isso deve estar em algum livro. A gente faz no passe também, né? De bem explicadinho, né? Porque eu não li ainda, mas olha aí, a primeira indicação foi esse capítulo do Nosso Lar, mas deve ter algum outro livro sobre isso. Seria interessante, isso se que eu ia vocês já falar. leram. No passe virtual, eles falam isso também, que tem um momento no passe que ele fala, né? Que a água cai sobre você e você deixa levar, né? Carol, você deixa eu ler um pedacinho do livro aqui, que eu separei? Quando Lísias fala a respeito da água, que ele fala que a gente um dia vai copiar o que é feito lá no nosso lar, ou seja, utilizar dessa maneira, como ele vai descrevendo aí, né? Para fluidificar a água e tal. E tem um trecho que talvez você até apresente em alguma transparência, mas é assim, olha, a água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Então tem um pouco a ver com o que você falou aí, viu, Cátia? Ser nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material, o corpo, né? E purificando-lhes a atmosfera íntima. É bem isso que você falou, hein? Tem algumas substâncias, alguns materiais, que eles absorvem energia, e a água é uma delas. Elas captam, elas retiram da gente. Por isso que o banho faz muito bem quando nós não estamos bem. Entrar no mar também é outra coisa muito interessante, principalmente porque a água do mar é salgada, né? São substâncias que absorvem energia. Cachoeira também, né? Mas mineral. Isso também. Mas ele fala aí, o Lísias, que a água ela absorve toda a energia da casa. Isso. Não é isso? Da atmosfera íntima, da casa material, ou seja, do nosso corpo. Isso, da casa material. Você sabe que existem algumas coisas que a gente não entende muito bem, mas se você estudar a doutrina espírita, você vai acabar entendendo. Tem médicos que falam assim, olha, permaneça na cama, não tome banho, fica tranquilo. Por quê? Porque quando você não está bem, se você for tomar banho, a água retira mais aquilo que... Ela retira a energia, né? Tanto as boas quanto as más, principalmente as más, né? Mas se você está muito fraca, então é melhor você nem tomar banho. Toma um banho de gato, né? É isso que a gente acaba falando. Não tem nada escrito sobre isso, mas a gente acaba tirando algumas conclusões, né? Eu pensava ao contrário. Eu pensava que quando a gente está mal, que a gente devia tomar banho, porque se sente melhor. Não, quando você está mal, você toma banho, e porque a água ela tenta também absorver, né? Então ela tira de você as energias maléficas. Você entra no mar, tudo isso como eu te falei, né? E às vezes quando você está não mal, mas eu estou dizendo fraca, sem energia, né? Você vai para o sol, o alimento, tal, mas como a água é uma matéria que absorve energia, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas quando você não está bem, você tem que tomar banho. Isso é ótimo. Eu tenho uma dúvida, então.
seguindo isso, né, que a gente está falando, então não faria bem a gente deixar tipo um copo d'água e beber algum tempo depois, deixar ele no ambiente. Não, é totalmente diferente isso. É? Principalmente quando a casa... Olha, eu estava te falando, a água, ela é um material que ela absorve. Quando você faz prece, essa água absorve toda a expressão da prece, toda a expressão benéfica da prece. Sim, mas aí é naquele momento da prece, aí a gente bebe uma água fluidificada. Mas, por exemplo, se eu estiver no meu ambiente de trabalho e eu deixo um copo d'água e vou beber aquele copo d'água 1 hora depois, aí ele não vai absorver. Depende muito, por exemplo, os outros podem estar numa vibração inferior, mas se você não Sim, está, não tem problema. entendi. Se você colocou a vibração adequada naquela água, ela permanece. Tanto que não é mal você levar água fluidificada para o seu trabalho. Não, né? pelo contrário. Não, eu digo assim, não digo água fluidificada. Eu peguei um copo d'água no meu trabalho e coloquei na mesa. Sim. É um copo d'água normal. Depois de um tempo naquele ambiente, ela não vai absorver as energias daquele ambiente? E aí eu vou beber aquilo, entendeu? O ambiente pode estar muito, muito mal, mas se você não merece, você não vai receber. Ah, beleza. Toda certeza. E aqui também você falou, Luiz, ó, a água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos do corpo, mas também as expressões da vida mental. E continuando, né? Água como fluido será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo de providência divina, absorvendo as amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a meu Deus. purificando-lhe a atmosfera íntima. Então, é aquilo bem que o Luiz leu para nós, né? Bom, indo para o nosso último capítulo, nós temos aqui a notícias do plano. E esse capítulo ele vai abordar, né, as comparações, né, do nosso lar, vai falar das divisões lá, que eles tinham a questão lá dessa cidade Alvorada Nova, o que aconteceu lá dentro do nosso lar, a estrutura e tudo mais. Então a gente começa, né, com a questão das outras colônias espirituais, que cada colônia tem os seus traços peculiares, ou seja, porque André Luiz pergunta para a Lísias, né, se todos os lugares são iguais ao nosso lar, se todas as cidades, as colônias são iguais, e ele fala que não. Por quê? Ele dá até o exemplo, né, das cidades e das regiões, né, que cada um vai se adequar de acordo com as pessoas que lá estão, né, as necessidades, então tem uma multiplicidade de condição ali. As criaturas elas vão se aglomerar e se identificar pelas fontes comuns, né, ou seja, pela afinidade. E algumas delas possuem, todas elas possuem aí as suas particularidades essenciais. Aí ele menciona, por exemplo, a colônia espiritual Alvorada Nova, que era uma outra que estava ali na vizinhança, e ele fala que é uma das colônias espirituais mais importantes que circunvizinham ali a nosso lar, né? E aí ele começa a explicar um pouquinho para André Luiz essa questão da ordem e da hierarquia, né? Por que que é ministério? Por que que não é departamento? Por que que foi estabelecida essa ordem dentro de nosso lar? E Elísias diz assim, nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor, né? Bem parecido com o que a gente vive hoje, né? Aqui na Terra, brincando, né? Ali os trabalhos, ali a questão dos cargos, né? Que você vai adquirir ali dentro de nosso lar, que você vai
trabalhar como ministro, ou como qualquer condição que seja ali dentro, leva-se um tempo e é dada de acordo com o merecimento, não é por um favor, pelo QI, por uma indicação, né? Porque o espírito precisa ter a consciência e a responsabilidade de que ele vai trabalhar para adquirir aquele cargo, né? Então, dentro dessa ordem, dessa hierarquia, os que chegam primeiro em nosso lar, como foi o caso de André Luiz, por exemplo, eles são encaminhados para os 3 ministérios mais comuns ali, né? Os que recém-chegados. Vão para o Ministério do Auxílio, quando eles já estão aptos a receber cooperação fraterna. Vão para o Ministério da Regeneração, quando eles estão ainda um pouco rebeldes, um pouco mais refratários, um pouco mais debilitados, né? Como foi o caso de André Luiz. Não, André Luiz acho que não foi para lá, mas ele trabalhou, né? A gente vai ver que ele trabalha nas câmeras, né? Ali, de retificação. Ou vão para o Ministério do Auxílio, Comunicação e Esclarecimento, se revelam proveito com o tempo para prepararem-se para reencarnar. Então, esses são os 3 principais ministérios onde os espíritos são encaminhados. E Lísias ainda diz o seguinte: alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, a cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina, que é realmente um dos... caiu aqui. Um dos ministérios, né, mais importantes ali de nosso lar. E uma coisa interessante que ele aborda aqui também é a questão do trabalho, né? A questão do trabalho, a questão do merecimento. Então, ali, os espíritos, quando já estão aptos, vão exercer algum tipo de trabalho, alguma atividade, né? Dentro do Ministério da Regeneração, precisa de trabalhadores que estão realmente dispostos a abrir mão, né, para se doar para o outro, porque ali os testemunhos são pesadíssimos, né, os deveres que tem ali dentro realmente requer corações abnegados, para receber esses espíritos, né, mais endurecidos, né, refratários, como eles falaram aqui, que André Luiz depois acaba indo trabalhar lá, né. Os trabalhos da comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual, né? Então, assim, é interessante a gente perceber a organização, né, da estrutura da colônia e a importância que o trabalho vai ter ali para auxiliar cada um num esforço contínuo de melhora, né? Porque a gente não tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Que é um ditado popular, ou seja, uma mente ociosa não progride, a pessoa não se esforça para melhorar, para ir para frente, fica pensando bobagens. Então, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção também no estudo passado, né, foi aquele capítulo onde Clarencio dá aquele pito em André Luiz, né, falando que, não, se você está aqui para reclamar e se lamentar, isso é sintoma de doença mental, né? Então, ou seja, ali não existe tempo, oportunidade, nem espaço para uma pessoa ficar à toa, ficar pensando na vida e não ter nenhuma atitude. Por quê? Ali é um local de transição, né? Então você sai do umbral ou de qualquer que seja a área que você vai para se recuperar em nosso lar, você se recupera, mas aí a partir daí você tem que seguir numa linha evolutiva. Então tudo tem um propósito ali dentro. Então é aquilo que a gente sempre brinca, né? A gente não vai ficar descansando nas nuvens, né? Ali esperando o repouso eterno, né? Entendendo já que a gente está em evolução, que somos espíritos que estamos na conquista das nossas melhoras, das nossas virtudes. Então, para isso, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que trabalhar, né? Os espíritos no plano espiritual trabalham e trabalham muito, né? Aí ele continua aqui: os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho de valores intelectuais profundos, o Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação, e as atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Então, achei bonitinho que eles colocaram aqui as fotos das formiguinhas, né? Ou seja, todos os ministérios, todo mundo trabalha em conjunto, em harmonia, para que as atividades do nosso lar aconteçam de uma forma harmoniosa. Então, são 72 ministros
cada ministério conta com 12 ministros que auxiliam o governador. Ou seja, existe uma estrutura, o governador não toma nenhuma atitude da cabeça dele, porque ele decidiu, como, por exemplo, na questão da alimentação, né, que isso também ficou bastante claro para a gente. E aí vem a questão, né, no Livro dos Espíritos, a pergunta 676, por que o trabalho se impõe ao homem, né? Por que isso é tão importante para nós? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à sua inteligência. Então, pensa, a gente não adquiria novos conhecimentos, a gente não iria se esforçar para adquirir novas habilidades, até mesmo em quesitos de morais, né? Vamos falar. No nosso ambiente de trabalho, a gente tem que aprender a ser gentil, a gente tem que aprender a respeitar uma hierarquia, a gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que aprender a trabalhar a humildade, né? Para receber ordens de superiores. As regras, respeitar as regras. Exatamente. Né? Trabalhar em boa convivência. Então, assim, o trabalho nos proporciona inúmeras lições. Ou quando estamos também numa posição de chefe, numa posição para delegar para alguém, como estamos sendo bons líderes dentro da nossa equipe, liderando com autoritarismo, estou sendo um ditador, estou sendo injusto, estou humilhando as pessoas, ou eu estou dando exemplo, eu estou sendo um líder onde as pessoas fazem questão de somar comigo, me auxiliar, contribuir, enfim. É um processo é uma escola maravilhosa o trabalho. Como a nossa casa, né, é uma escola, é um laboratório vivo, o nosso trabalho também porque a gente passa muitas horas do nosso dia trabalhando. E existem pessoas hoje que trabalham muito mais do que convivem com as próprias famílias. Então, o trabalho é um laboratório de progresso, de aperfeiçoamento moral nosso também, né? Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. Foi muito bem colocado pelos espíritos nessa questão. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu e da sua atividade, porque, além de tudo, é o que nos permite sobreviver, é o que nos traz o recurso, né? Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Aí eles fecham com chave de ouro, né? Que a gente não tem desculpa para falar assim, ai, mas eu estou doente, eu estou debilitado, eu estou em situação assim, eu não posso trabalhar. Mas tem inteligência. E uma prova viva disso, que o livro não está aqui perto de mim agora. Eu finalizei de ler aquele livro Asas da Liberdade, que conta a reencarnação. Gente, cadê o livro? Eu guardei ele ali. Que conta a reencarnação de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. E no final, uma das partes do livro, que a gente já estava no final do livro, quando ele vai reencarnar no Brasil, nessa condição que ele veio, os espíritos falam para ele, olha, Jerônimo, né, ele não chamava Jerônimo, né? Falou, olha, você vai reencarnar e você vai ter o dom da comunicação e da inteligência para poder pregar o evangelho. Ele não se limitou, ele era deitado, né? Ele não podia se locomover, né? A gente tem aquela palestra, foi o Nicola, né, Góes, que falou para nós sobre o Jerônimo, foi uma das palestras mais bonitas também, muito comoventes que a gente teve, a bênção de ter aqui na pandemia, que está aqui no nosso canal do YouTube, quem não viu pode acessar. E Jerônimo não podia andar, tinha várias limitações, mas ele tinha a fala, ele tinha a mente dele, ele tinha a inteligência e ele pôde dar o testemunho e utilizou disso para trabalhar, usava de ligações telefônicas, né, para ouvir as pessoas, algo assim. Então, assim, me marcou muito, porque quando eu li o livro, sabendo da condição que ele viria, né, quando os espíritos falaram aquilo para ele, ele aceitou, assim, muito feliz, né, e aqui a gente vê essa questão também na resposta dos espíritos para Kardec, né? Então a gente não pode reclamar do nosso trabalho, e se o nosso trabalho não está trazendo para nós aquilo que a gente deseja, então a gente pode buscar por outro, mas a gente tem que ser muito grato
Porque, inclusive, essas situações mais adversas que a gente enfrenta com o trabalho, o problema é quando a gente se fixa na questão financeira, né? Não, eu estou perdendo, ou então está me faltando, mas a gente não consegue entender o contexto, talvez, que a gente precisa desenvolver certas habilidades, ou então tem pessoas que ficam acomodadas e não desenvolvem também em busca de outras coisas. Então, assim, é para a gente refletir mesmo, né? Como que isso está afetando a nossa vida, né? E, se tratando da parte da governadoria, né, que é o nível mais elevado aí dentro do nosso lar, é uma sede muito movimentada, porque imagina, são 72 ministros, né? Um vai e vem ali, todos os assuntos administrativos ali da colônia, então todos os serviços de controle direto, como por exemplo alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte, entre outros. Então, existe realmente, para essa cidade funcionar, para que tudo fique em harmonia e que não tenha nenhum problema, realmente precisa dessa organização, né? E para a gente finalizar, eu achei muito interessante essa observação que Lísias fala para André Luiz com relação a descanso e trabalho. E acho que foi a Fernanda que comentou lá no comecinho, né, essa questão da gente estar sempre muito ocupado, inclusive eu trabalho com isso, né, isso é uma das questões que eu trabalho muito com os meus clientes, da gente estar o tempo todo conectado, trabalhando, pensando só em trabalhar altas horas e não encontrar esse equilíbrio na vida. E Lisas diz o seguinte: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Então, da mesma forma que eu tenho que ter disciplina com o meu trabalho, de fazer o meu melhor, de cumprir os meus horários, de ser realmente um líder ou um trabalhador que vou cumprir com aquilo que existem pessoas confiando em mim de que eu vou executar um bom trabalho, que a partir disso eu também não sobrecarrego os outros através da minha preguiça, através da minha falta de compromisso, eu também tenho que entender que é uma lei também para que eu possa descansar. Isso é umas coisas que eu não abro mão e eu bato muito nessa tecla. Eu falo assim, gente, no seu calendário, você tem que ter um dia de descanso. É preto na folhinha e ali você não vai trabalhar. Você vai fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar. Você precisa recuperar suas energias. Porque se eu não estou bem, isso vai refletir no meu trabalho. Eu não vou, né, a gente não vai conseguir executar um bom trabalho, qualquer que seja esse trabalho. Vamos estar, por isso que hoje as pessoas estão com as agendas mais cheias, mas estão mais desconectadas, estão mais vazias, estão mais estressadas, síndrome de burnout. Agora, com a tecnologia que acelerou muito mais a nossa vida, que o problema não é a internet, o problema não é a tecnologia, o problema é como a gente utiliza ela. Então, se a tecnologia está te deixando acelerado, o problema não é a tecnologia, é você que está utilizando ela da maneira errada. Então, precisamos entender, é lei, tanto a do trabalho quanto a do descanso. E isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Nós passamos a ser melhores companhias para as pessoas que estão ao nosso lado, nós passamos a ser melhores no nosso trabalho e melhores para nós. Eu me sinto melhor quando eu descanso. Às vezes a gente não consegue ter clareza mental para tomar decisões, para a gente poder tomar decisões que precisamos tomar na nossa vida, porque estamos muito acelerados, né? Muito agitados. Então, isso é muito, muito importante. E, para finalizar, as músicas, né? Que eu achei muito legal. E ele fala, né, que a música procede aí das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. E o que a música faz? Intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. E eu percebo que quando eu tenho música também eu trabalho melhor. Quando não é algo que requer a minha concentração, que eu não posso ouvir música, né? Mas músicas edificantes. Eu achei bem interessante essa colocação, porque André Luiz, despedindo ali dele, escutou a música, né? Falou assim, de onde que vem essa música, né? Até os animais, né? Eles colocam música para os animais também nas fazendas, não tem isso? Então, dá um reflexo bem positivo mesmo na nossa
na nossa vida e qualidade de vida. E, né, as obras que eles sempre colocam aqui, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, que sempre trabalhamos aí. Aí, se alguém quiser abrir e fazer alguma colocação, agora é o momento. A gente tem aí mais uns 15 minutinhos antes da nossa prece final para a gente encerrar. Carolina, esse curso de vocês, ele está no YouTube? Porque eu perdi muita coisa. Tá, E eu achei interessantíssimo. Eu gostaria de pegar do princípio. Pode assistir, a aula 1, a aula 2 já está lá, viu, Joana? Está lá no YouTube. Obrigada. Nada. Gostaria de fazer um comentário que eu até notei, que não tem nada a ver com isso, né, do que foi abordado. Mas no capítulo 10, teve uma hora que, quando o André Luiz estava conversando com a dona Laura, que é a mãe do Lísias, né, sobre o seu marido, que ele havia voltado para casa, que ele precisou retornar à Terra para alguns resgates, e aí disse que a gente precisa se desapegar das escamas dolorosas da encarnação, né, das coisas assim, recordar o passado com equilíbrio para entendermos de forma construtiva os nossos erros e atitudes futuras. Só que a frase que está lá, que me marcou muito, é uma frase simples, mas me marcou, que no áudio, Kátia, você que gosta de ouvir o áudio, está no áudio 10, no minuto 2 minutos e 25 segundos, até porque eu anotei aqui para poder discutir com vocês, que é assim, é preciso ter grande equilíbrio para recordar o passado de forma construtiva. Porque, né, então é que ela fala no contexto, assim, por que o marido foi, se ele não lembra de nada, não vai lembrar, mas não seria interessante para ele cumprir a missão dele se ele lembrasse. E essa frase não tem nada demais, realmente não é nada assim, uau, que fantástico, mas é preciso ter grande equilíbrio para recordar o passado de forma construtiva, porque às vezes, se fosse permitido para a gente, né, recordar um pouquinho que seja, quantos de nós às vezes nos desequilibraríamos, que é preciso grande equilíbrio aqui, é isso, porque não pode ser revelado para todo mundo, porque nós não estamos prontos para essa informação. Saber que, de repente, nós causamos o sofrimento muito profundo, né? O sofrimento de alguém pode nos desequilibrar, nos sentir culpados e agir de forma diferente com a pessoa. O fato de sabermos que nós fomos vítimas, vou colocar vítima assim, nós sofremos algo, pode nos desequilibrar em relação. Então, assim, foi uma frase boba, mas que me marcou tanto. Então, eu aprendi com o Luiz, porque o Luiz chega nas palestras e fala assim, eu anotei essa frase aqui, então também anotei, Luiz, fiz direitinho. Mas, e uma outra coisa que agora voltando ao que vocês estavam falando, né, sobre a questão da água, e até a Fernanda fez a pergunta sobre também, né, sobre o ambiente, e na hora que eu ia falar já tinha mudado o slide, eu acabei nem tô voltando agora, mas assim, a física estuda os átomos, né, então tem a física quântica que estuda isso, mas na química quântica, a gente estuda exatamente isso, assim, que seriam as moléculas, a interferência do ambiente, a interferência de tudo nas moléculas. E aí teve um pesquisador, um cientista japonês, na época que eu estava na faculdade fazendo ainda, né, que ele tinha descoberto já as diferentes formas de cristalização de acordo com o que é emitido. Então, as palavras, né, aí foi teste com palavras, o outro foi só com pensamentos, com pessoas que já estavam vibrando aquilo e como isso interfere. Então, isso também interfere, por exemplo, quando nós vamos aguar uma planta, por isso que eles falam, converse com a planta, que a planta vai sentir, mas a água que existe nela, que existe na Terra, isso tudo ela vai captar, porque qualquer pesquisa no Google aí, vocês vão ver a cristalização, né, as diferentes formas de cristalização da água, e aí como a energia em volta diz isso. E aí a química quântica, ela fala exatamente desse lado, assim, como que ela capta o ambiente. Então, eu discordando um pouquinho do que foi colocado, mas assim, com o que a Fernanda perguntou, se a gente está num ambiente de trabalho, você coloca um copo d'água e de repente está aquela tensão em volta, ou você bebe na hora, mas depois de um tempo, né, pelo exemplo que ela deu, por exemplo, o copo ficou
1 hora ou mais, né? Num ambiente onde que está muita vibração negativa, a água vai absorver essa vibração negativa, a menos que você tenha feito algo para neutralizar, que foi o caso que a Vera falou, né? Uma água fluidificada. Bom, nesse ponto, a água fluidificada eu não cheguei a estudar no curso, mas assim, a química quântica, o que ela estuda mesmo, e a ciência já conseguiu comprovar, foi exatamente a interferência do universo, né? A interferência do ambiente, que é tudo que a gente não consegue explicar, por isso que vira esse quantum, ou por isso que na física quântica a gente consegue provar, de certo modo, a existência de Deus. Não é que prova a existência de Deus, né? Mas que depois chega um ponto que não tem mais ali, então o que está interferindo? Algo além. Então, esse algo além que é o desconhecido, que é o Deus e tudo, e assim, e a água, quando a gente, nos vários exemplos que vocês deram, né, a água, quantas vezes a gente entra para tomar banho e vem, assim, ideias, inspirações, lembranças, então, quando a gente está tomando banho, né, que é lavei a alma, né, que a gente fala, tipo assim, e muitas coisas vêm também, então, tem toda essa energia. Quando a gente está com energia ruim, ela lava, mas assim, mesmo se não tiver, então ajuda a receber, mas principalmente, né, quando a gente fala tomar banho de mar é bom, e banho de cachoeira, ou um banho de rio, seria bom porque lá nessa água tem vida. Então a vida é passada também, aí tipo assim, energeticamente também, na quântica fala disso, né, tipo assim, como que a vida dentro da água, ela absorve isso. E aí, nesse capítulo que fala da água, eles falam lá, né, quando o livro foi publicado, não tinha essas pesquisas. Mas ele fala, um dia vocês vão conseguir entender, né, porque André Luiz pergunta por que ninguém sabia disso e tal, mas, tipo assim, depois eu fui ouvindo e falei assim, yes, agora a ciência já pode explicar um pouquinho daquilo. E eu adoro ver os livros de André Luiz, os livros do Chico, que antes parecia uma coisa incógnita, ninguém sabia, e hoje em dia, né, porque já tem muitos anos isso, 90, 80 e tantos anos que esse livro foi publicado. E a gente vê várias coisas que antes não era provada, e hoje em dia a ciência já prova aquilo, que não era uma doideira, né, não era uma coisa que Chico tirou, que André Luiz tirou, então já está provado, e esse exemplo me veio, e, bom, eu acho fascinante. Mas eu só Luísa, e ainda nesse mesmo processo de pensamento, quando você fala, né, a água, então absorve tudo, como nosso organismo, a maioria do corpo é água, absorve também os nossos pensamentos e adoece devido aos nossos desequilíbrios emocionais, aos nossos pensamentos, a vida que a gente leva, no ambiente onde a gente leva, e a gente vai adoecendo por causa da energia que vai sendo posta dentro do organismo. E quer dizer, em casa, né? Casa tudo. A água, já que a gente é mais água do que qualquer outra coisa, olha aí, explica um pouco, né, as nossas doenças também. Bem colocado. E a gente consegue perceber, né, não precisa ser médium, apesar de todos somos, mas assim, se tem alguém com aquela energia negativa, aquela coisa, a gente sente um pouquinho, né? Não precisa ser nenhum grande sensitivo, igual uma pessoa muito alto astral, uma pessoa boa, a gente também sente essa energia. Você falou, encaixou um quebra-cabeça no outro, né? Que pode ser, por termos tanta água, e a água já sente isso? Pensei nisso agora, pois é, porque faz sentido, né? Faz sentido. Inclusive, esse cientista japonês que você falou, um dos testes que ele fez foi colocar música clássica. E aí a música clássica transforma a molécula da água, fica uma coisa linda, né? E é por isso até que eu me questionava com relação a a água no ambiente. E algumas vezes, um trabalho que eu tive, na sala onde eu trabalhava, eu deixava um copo d'água e no final do dia, se eu não bebesse, aquela água era bolinha pura, como se fosse uma água com gás. E aí eu falava, gente, essa água estava normal. Eu coloquei no copo normal e passou um tempo, assim, no final do dia, eu falava, eu não vou beber essa água. Eu ficava com isso na minha cabeça, eu não vou beber essa água.
entendeu? É por isso até que eu fiquei na dúvida e perguntei. Uma coisa interessante. Oi, desculpa, Carol. Não, desculpa eu. Esse capítulo que você falou da conversa dele com a dona Isabel, acho que é no próximo. Capítulo 10. Não, o capítulo 10 não fala sobre isso ainda. Nós não chegamos lá. Ele ainda está no hospital, ele não foi apresentado a dona Laura ainda. É porque o áudio, ele não... Por isso que eu estou lendo o livro agora. Então, desculpa. Então, agora pode falar de mim, Luísa. Luísa falou antes. Não, o que eu ia falar é uma curiosidade, na verdade é uma informação, né? Mas aqueles que estão habituados com trabalhos mediúnicos, sabe que às vezes um banho para o espírito acaba tirando todas aquelas vibrações, tudo. Então, realmente a água, seja no plano material, seja no plano espiritual, ele tem uma função muito, né? A água tem uma função muito, muito importante, realmente. E Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Então, e quando, naquele último capítulo, no 10º, ele fala a respeito da migração das atividades, né? Mesmo André Luiz é um claro exemplo disso. Ele começou como paciente, né? Ele veio em estado deplorável, aí, à medida que ele foi se melhorando, ele já começou a arrumar um servicinho ali de limpeza e tal, e depois foi indo. Hoje ele é um colaborador, assim, aquele que traz notícias do plano espiritual para a gente, né? Trouxe notícias. Então, é isso, essa organização em termos assim de se aproveitar todo mundo, quando precisa, recebe ajuda, mas quando já está em condições, já vai trabalhando. E assim somos nós aqui, quando naturalmente temos essa consciência, né, de que temos que ser assim, qualquer sociedade, para não pesar na economia social, né? Bem, então, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, para a gente partir para a nossa oração final. E aí hoje, por conta da água, né, por conta de tudo, eu queria que a gente fizesse, né, um passe virtual. Então, se vocês pudessem pegar água, todo mundo? Sim, vou pegar. Para a gente poder fazer a nossa prece, a nossa vibração. Carol, Oi? você pode estender esse banho de cachoeira ou espargir água para os espíritos que estão conosco? Estão necessitando disso. Pode deixar. Vamos acordar um pouco com as gotas de água. Só esperar a Cátia chegar. Minha água. Bom, então vamos lá. Eu vou convidar então a todos para fechar os olhos, que nós possamos iniciar a nossa prece. Vamos trazer na nossa tela mental a figura do nosso amado Mestre Jesus. Agradecer a presença do nosso irmão maior no nosso meio, assim também como os nossos amigos espirituais, os encarnados, né? Todos nós que aqui estamos, e os desencarnados, que também vieram estudar, que estão presentes, que foram trazidos pelos amigos espirituais, porque assim como nós, que necessitamos do estudo, do esclarecimento, eles também necessitam. E nesse momento, Jesus aparece em nossa frente, vem nos buscar para o nosso banho de cachoeira, onde Ele nos leva pela mão
esse amigo bondoso, nos conduz para esse banho, onde vamos todos nós, encarnados e desencarnados, revigorar as nossas energias, onde essas águas dessa cachoeira, tão cristalina, tão refrescante, começa a cair pelas nossas cabeças, lavando todo o nosso corpo, levando com elas as nossas inseguranças, medos, pensamentos negativos, tudo aquilo que aperta o nosso coração, que nos causa angústia, sentimentos de raiva, de vingança, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E Jesus, meus amigos, nesse momento, segura em nossas mãos, nos encorajando a desapegar de tudo isso que nos afasta da nossa evolução moral, das conquistas que o nosso espírito precisa angariar. Jesus sabe das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa encarnação, ou na experiência que esses irmãos desencarnados sofrem, pela condição que chegaram ao plano espiritual, ou há quanto tempo ali estão, esperando pelo auxílio bendito. Por isso que o nosso irmão mais velho nos ampara nesse momento dessa limpeza. E agora, meus amigos, revigorados por esse banho, vamos seguir caminhando com Jesus para um campo verdejante, onde tem um jardim muito bonito, onde podemos sentir as emanações da natureza, o barulhinho dos pássaros, uma brisa suave que nos toca e os raios do sol que nos esquentam. E vamos sentindo que o nosso corpo vai sendo tomado por um calor, por uma paz, a tranquilidade vai tomando conta do nosso coração, a nossa mente está mais serena, os nossos pensamentos mais confiantes, positivos. Mas somos acometidos agora, meus amigos, por uma luz muito intensa que nos envolve amorosamente, que vem do coração de Jesus. E somos inundados pelo seu amor, o amor do Cristo, que nos quer ver fortes, bem dispostos e, acima de tudo, confiantes de que não estamos sós. Independente das nossas lutas diárias, Ele segue conosco, assim como todos os amigos espirituais, os nossos mentores, aqueles que nos querem bem, nos amparando e emanando todas essas boas vibrações para o nosso dia a dia, nos fortalecendo prontamente para a nossa caminhada. E é com esse sentimento de amor, de paz, que pedimos ao Mestre Jesus também que traga a tua luz e visite os nossos lares. Vamos mentalmente apresentar a nossa casa ao Mestre Jesus, mostrar a Ele os nossos quartos, os cômodos, e Ele vem trazendo o seu amor, a sua luz, a sua paz, a sua energia revigorante, para todas as pessoas que aqui estão conosco nos nossos lares, amigos, parentes, bichinhos de estimação. E Jesus deixe em nossa casa o seu amor. E como eternos pedintes, Mestre Jesus,
também rogamos a Ti, Mestre querido, que visite os lares dos nossos entes queridos que estão distantes, seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ao redor do mundo. Leva também, Mestre, a Tua paz, a Tua luz e o Teu amor, envolvendo a todas as pessoas que amamos com essa Tua luz. E aos nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores, que nesse momento fluidificam as nossas águas, colocando nelas o alimento que necessitamos, porque Jesus sabe o que cada um de nós precisa. Seja para o nosso corpo físico ou para a nossa alma. Os amigos ali fluidificam, colocando o alimento ou o remédio para a nossa melhora. E com o nosso coração grato, também pelo auxílio que os nossos irmãos desencarnados receberam nesse momento, e a todos nós que fomos banhados por esse amor e por essa luz, vamos nos despedindo de cada um aqui presentes e levando o Mestre querido conosco nos nossos corações, até o nosso próximo reencontro, Senhor Jesus. E que o Senhor possa levar a Tua luz a todos os que necessitam do Teu amor. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso. Já parou de gravar? Vou parar. Posso fazer uma